Esse é o canal Palavra de Restauração. Você poderia nos ajudar a levar a mensagem de Deus para outras pessoas? Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Abençoe outras vidas com esse simples gesto, porque a recompensa virá do Senhor. Muito obrigado. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer aos irmãos que já se inscreveram no nosso canal, que estão compartilhando as mensagens, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos responder a pergunta que todo mundo que está no deserto faz. Quantos dias ficarei no deserto? Quanto tempo vai durar o meu deserto? E para responder essa pergunta, que eu considero a mais difícil de todas as perguntas, nós vamos te responder, só que para isso nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos fazer a leitura que se encontra em Números capítulo 9, no versículo número 2. Diz a palavra do Senhor: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Glória a Deus. Números 9, 2. Sabe, irmãos, eu dividi essa mensagem, a resposta para essa pergunta, quantos dias eu vou passar no deserto, quantos dias ficarei no deserto, eu respondi em 5 lições. E a partir dessas 5 lições, você vai ter condição de dar essa resposta a si mesmo, tá bom? A primeira lição que eu queria trazer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é que Deus marcou no calendário dos judeus o dia que ele queria que a Páscoa fosse celebrada. E para isso ele foi muito preciso. Ele disse que seria na tarde do dia 14 do primeiro mês. Ou seja, Deus é extremamente planejado com tudo que ele faz. E não é desejo do coração dele estender 1 minuto do teu deserto, porque ele sabe o quanto você tem lutado, ele sabe o quanto você tem sofrido. E é claro, nós não podemos esquecer lá da mensagem de Eclesiastes, lá no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa questão da data e horário eram tão importantes e tão precisos para Deus que alguns homens chegaram a abordar Moisés, dizendo que eles não estavam limpos porque tinham tocado um cadáver e que, portanto, em tese, eles não poderiam participar da celebração da Páscoa, mas eles queriam muito participar. E por isso eles indagaram a Moisés se eles poderiam ou não. E Moisés, sem saber a resposta, ele disse: olha, eu vou consultar ao Senhor. E aí Deus foi consultado e disse naquele dia que se tivessem limpos ou não, todos deveriam celebrar a Páscoa, porque havia chegado o tempo determinado por Deus. Sabe, meus queridos, se aqui nós já chegamos à segunda lição da nossa mensagem. Há irmãos que pensam que Deus só vai restaurar o seu casamento quando chegarem à estatura de varão perfeito,
quando não tiverem nenhum defeitinho sequer. E saiba, isso não é verdade. Porque mesmo após a sua restauração, você ainda precisará vigiar, orar, pedir ao Senhor que continue aperfeiçoando sua vida e a vida da sua esposa. O tempo de deserto, meus amados irmãos, está atrelado, portanto, a esse tempo de preparação para a entrada em Canaã. Não se pode entrar em Canaã de qualquer forma, porque em Canaã serão travadas as grandes guerras contra os cananeus, para que sejam totalmente removidos da terra prometida, da terra da promessa. Você lembra das batalhas de Josué? Josué, ele foi forjado no deserto, mas que ele sai do deserto consciente daquilo que ele deveria fazer e que, portanto, ele estaria preparado para travar a guerra que fosse necessária. Então, Josué fazia parte daquela geração que entendeu e suportou a sua chamada e o seu propósito. Muitas pessoas desistem no meio do deserto porque não entenderam o propósito, não entenderam o seu chamado. Sabe, irmãos, eu lembro que no começo do meu deserto eu dizia assim: eu acho que meu deserto deve durar no máximo uns 6 meses. E até lá tudo vai ficar resolvido. Até porque, né, Deus, eu não vou aguentar mais do que 6 meses. 6 meses sem a minha esposa, como é que eu vou ficar? Eu como um homem esse tempo todo, né, no deserto. E sabe, irmãos, após 1 ano de deserto eu dizia, Senhor, já passou 1 ano, agora eu acho que eu estou pronto, não é? Pode trazer minha bênção, Senhor. Já passou 1 ano, né? Jesus, me ajuda. Sabe, meus irmãos, eu sou casado há 16 anos, mas meu primeiro deserto foi no primeiro ano do meu casamento, quando o Senhor ali fez uma grande restauração no meu casamento e me chamou para trabalhar com casais em minha igreja. E eu acabei fazendo como Jonas, que recebeu uma ordem para ir para Nínive e foi para Tarsis. Eu, no lugar de trabalhar com casais, acabei resolvendo trabalhar com mocidade, com jovens. E sabe, eu estava fazendo a obra de Deus, mas eu não estava no centro da vontade de Deus. E para mim, a minha ida a Tarsis parecia estar indo tudo bem. Eu estava trabalhando com jovens, ventos tranquilos, céu azul, até que uma grande tempestade chegou na minha vida e me lançou no ventre da baleia. Sabe, meus irmãos, nos primeiros meses do meu deserto, o Senhor usou um irmão na minha igreja e disse mais ou menos assim: eu estou soprando o vento e estou tirando tudo do lugar, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Meus irmãos, tudo na minha vida foi tirado no lugar. Tudo. Perdi meus móveis, houve divórcio, né? A casa que eu estava, não estou mais. Tudo foi tirado do lugar, tudo destruído. Situação que eu não desejo a ninguém. E sabe, o que é que eu aprendo com isso? Apesar de tanta dor, tanto sofrimento, e já esse tempo que eu estou no deserto, é que, sabe, irmãos, se Deus cumpriu literalmente a primeira parte da promessa, que Ele ia tirar tudo do lugar, Ele também vai cumprir a segunda parte da promessa, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Portanto, cabe a mim, cabe a você confiar, porque ainda que dentro do ventre de uma baleia, Deus é que está conduzindo a baleia para o lugar certo, e isso leva algum tempo. A terceira lição que eu tirei, meus amados irmãos, em relação ao tempo, em relação ao deserto, é que por mais intimidade que você tenha com Deus, nem todos os propósitos ficarão totalmente claros. Por quê? Porque Deus vê tudo e sabe o melhor tempo. Veja que o próprio Moisés, um homem de intimidade com Deus, quando ele foi questionado se as pessoas que não estavam purificadas poderiam ou não participar da Páscoa,
Ele disse: olha, não tenho uma resposta para isso, eu preciso consultar a Deus, Deus não me deu esta informação. Então, nem tudo Deus revela imediatamente. Tem um texto que, nesse capítulo de Números 9, que serve de base para essa mensagem, me chama muita atenção, é o seguinte, Números 9, 22, perceba o detalhe. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Está lá, Números 9, 22. Sabe, meus irmãos, observe que o povo estava ali e não sabia o tempo que deveriam ficar naquela posição no deserto. E durante a nossa jornada de deserto, Deus vai nos colocar em lugares e situações específicas. E cada lugar e cada situação tem também um tempo determinado por Deus. Então, Deus, ele nos dá as coordenadas como um GPS. Vire à direita e depois vire à esquerda. Ele vai dando pequenas orientações, pequenas coordenadas para que a gente possa continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu lembro que o meu primeiro deserto foi de dias, menos de uma semana. Eu passei por 3 desertos durante o meu casamento, esse é o meu terceiro. Mas o meu primeiro foi praticamente aí menos de uma semana. Em menos de uma semana Deus colocou tudo no lugar. Deus me deu ali aquela primeira lição para me chamar para trabalhar com casais. Já o meu segundo deserto foi de alguns meses e foi mais sofrido. E nesse meu terceiro deserto, mais de um ano passado, eu também creio que esse será o último, porque hoje eu estou vivendo exatamente o propósito de Deus. Passei pelo primeiro deserto, não fui para o propósito. Passei pelo segundo deserto, não fui para o propósito. E hoje, no terceiro deserto, estou vivendo exatamente, fazendo exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. E por isso que eu creio que esse será o último para a glória de Deus. Sabe, esse é o último para que a minha mente fosse totalmente transformada e mudada pelo poder de Deus. Para que a minha esposa também fosse curada e para que a nossa família passasse por um processo que poderia abençoar pessoas no mundo inteiro. Saiba, se hoje você está ouvindo essa mensagem, é por causa do meu tempo de deserto. Porque o Senhor me fez passar por muitas experiências e hoje eu pudesse estar aqui te ajudando, compartilhando contigo tudo isso. Então, é necessário também o tempo para que o Senhor te prepare, para que você sirva a Deus na forma e na intensidade e na maneira que Ele quer que você sirva a Ele. A quarta lição, meus amados irmãos, que eu tiro sobre essa questão de tempo de deserto, sabe por que Deus não diz exatamente o dia que vai restaurar o teu casamento? Porque se Ele dissesse, 2 coisas poderiam acontecer. Primeira coisa, você não suportaria a resposta. Sabe, se lá no começo do meu deserto, Deus tivesse dito, olha, teu deserto vai durar mais de 1 ano e 6 meses. Meus amados irmãos, eu não sei se suportaria. Eu acho que eu enlouqueceria. Então, Deus me poupou, Deus me preservou e me fez viver um dia a cada vez. Quem está no deserto precisa entender, é um dia a cada vez. Tem dias que são maus, tem dias que são bons, tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós não estaremos tão bem, mas em todos os dias o Senhor estará conosco. Então, talvez você não suportasse a resposta de Deus imediatamente. E a segunda possibilidade seria que, ao saber o tempo, você não mudaria nada. Ficaria com seus péssimos hábitos e voltaria novamente ao deserto. Meus irmãos, já estou no meu terceiro deserto por não ouvir a voz do Senhor. Então você volta mesmo. Essa questão é real. Veja que o lapso de tempo do primeiro deserto para o segundo deserto foi de mais de 10 anos. E do segundo deserto para o terceiro deserto foi um lapso de tempo aí de mais ou menos 5 anos. Então, é preciso a gente entender que
Se a gente não escuta a voz do Senhor, a gente volta para o deserto. Então dê graças a Deus por cada dia que você tem vivido e pelas experiências que você tem tido. Olha o que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então entenda, Deus tem muita coisa para falar para você, tem muita coisa para dizer, mas não é o momento, não é o momento. Por isso que Deus também não fala tudo. Eu penso que se Deus tivesse me falado tudo que eu ia passar neste tempo de deserto, meus irmãos, eu não teria suportado. Eu teria desistido, eu teria enlouquecido, eu tenho certeza que eu não teria aguentado. Mas sabe, Deus não nos informa tudo isso para nos preservar, para dizer, meu filho, eu estou contigo, para dizer, minha filha, eu estou contigo, tenha calma, vai dar tudo certo. Por isso, Deus nos lança o final do deserto, a promessa, e aqui está a quinta lição sobre o tempo. Se apegue à promessa de Deus. Lá no Evangelho de João, no mesmo capítulo 16, no versículo 20, Jesus diz para nós assim, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sabe, talvez enquanto seu cônjuge está rindo por estar no mundo, você está chorando. Mas vai chegar o dia que essa tua tristeza aí vai se converter em muita alegria, em muita alegria. E sabe, se hoje eu estou no terceiro deserto, eu também vivi a primeira restauração, a segunda restauração, meus amados irmãos, e foram momentos de alegria extrema, tanto para mim quanto para minha esposa. Então, se você está firme no propósito, o fim do seu deserto já está no calendário de Deus. Deus precisa fazer 3 coisas nesse tempo com você. Primeiro, te mudar. Segundo, mudar o seu cônjuge. E terceiro, fazer com que você sirva exatamente da maneira que Ele queria. Pode ser que você já tenha sofrido a transformação que Deus quer. Amém. Pode ser que Deus ainda esteja tratando o teu cônjuge. Falta tempo para isso. E pode ser que Deus quer que você use esse tempo livre que você está tendo, porque você agora tem mais tempo para Deus, para cumprir o chamado dEle, para cumprir a obra dEle. Olha, eu sei que quando Deus restaurar meu casamento, eu não vou ter mais o mesmo tempo que eu tenho enquanto eu estou no deserto. Não é que eu não vou servir a Deus, vou servir sim, mas eu sei que é com menos tempo e com menos intensidade, afinal, eu vou precisar me dedicar mais à minha família. Mas saiba, meus amados irmãos, esse tempo de deserto também está sendo precioso, porque eu estou usando todo o meu tempo, toda a minha força, toda a minha energia para servir melhor a Deus. E eu sei que tudo isso me dará força, experiência e intimidade com o meu Criador. Lembra também do texto de João 16, 21? O versículo seguinte que nós acabamos de ler, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha, a tua gestação está chegando ao fim. Há um tempo para o dia do parto. Mas sabe, a mulher que está grávida, ela não sabe exatamente o dia que a criança vai nascer. Ela até espera que nasça naquele dia, mais ou menos naquela época. E às vezes até a gente tem alguma noção, está perto, está longe. Mas sabe, irmãos, o dia mesmo, só o Senhor pode determinar. O dia de pôr fim a essas dores de parto, que muitas vezes elas vão se intensificando, e você diz, Deus só está piorando, é porque a criança vai nascer. E aí está tudo ficando tão ruim, é tanta dor, porque Deus está dizendo, como um médico, como uma parteira que fala ao teu ouvido, meu filho, minha filha, tenha calma, a criança está chegando, ela está coroando. Glória a Deus. E que eu quero deixar você com 2 promessas, portanto. João 16, 22. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará,
e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e você vai vencer o seu deserto também. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, então deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos juntos alcançar almas para Cristo. Muito obrigado.